Fala pessoal, beleza com vocês? Davi aqui do Audiofilia Brasil, trazendo hoje, tá? A gente tá retomando o canal aí, depois desse tempo todo que a gente ficou parado, agora a gente tá voltando com tudo, cara. E é com um prazer enorme, tá? Que eu tô dando esse retorno aí ao canal. Tava com saudade de gravar os vídeos, infelizmente tive vários problemas pessoais, familiares aí, coisa que, enfim, comprometeu um pouco. Mas estamos voltando agora, voltando com tudo, tá? Tô com 7 fones tocados aqui ou mais, tô esperando chegar mais 9 pra mim. Aproveitei bem aí essa promoção do AliExpress e depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais falando sobre aí, porque a gente vai ter um sorteio especial pra caramba vindo por aí. Sem falar do sorteio que vai ter hoje ainda. Hoje ainda vai ter vídeo do sorteio, eu tô fazendo, galera, pelo amor de Deus. Tenham paciência, eu sei que passou um tempo já do sorteio, peço desculpa, esse próximo que vai acontecer não vai ser dessa forma, tem data definida, tá? E vai ser feito em live, não vai ser gravado, vai ser feito em live, quero fazer um evento super legal com vocês e conto com a colaboração de vocês. Mas sem mais delongas, vamos falar do assunto do vídeo, que é nada mais nada menos do que o Avon Black Essential Real. Não, pera aí, acho que não era isso aqui não que eu ia falar hoje sobre. Tô brincando. Eu achei esse perfume aqui a cara do Space Travel Moondrop, né? O 2, cara, olha como é parecido. Você virar assim, praticamente dá no mesmo, né? E aí eu achei engraçado isso aqui, eu quis mostrar no vídeo. Mas, enfim, voltando aqui pro grande cerne da questão. Space Travel 2, cara, acabou de ser lançado, faz pouco tempo que tá por aí. O Léo até soltou um vídeo lá no canal dele sobre, não assisti ainda, eu confesso. Mas eu quis comprar e assim, tá tendo uma promoção absurda dele, tá? Ele tá sendo aí pelos R$ 130 mais ou menos em média. Então tá um preço bem interessante, tá? Por esse fonezinho aqui, que promete ser um TWS diferente de tudo que você já viu, né? Com uma curva aí que vai fugir daquele padrão dos graves e vai para uma coisa um pouco mais natural aí e fazer uma boa entrega mesmo nesse preço tão baixo, né? Que é o preço de um AM, né? Mas eu fiquei curioso e eu comprei e eu testei e eu quero compartilhar hoje com vocês o que é que eu achei, né, afinal desse fonezinho aqui, tá? Então vamos começar por partes, vamos falar da unboxing, né? Se você estiver acompanhando o canal, você vai ver aí que eu estou lançando sempre a unboxing dos produtos, eu lanço primeiro a unboxing, depois a review completa, tá? E assim, o Moondrop ele é bem objetivo, ele é bem direto, você abre a caixa, você já dá de cara com o fone e pronto, basicamente é isso. O que é que vem na caixa além do fone, né, que já vem acompanhado das borrachinhas, é um kit com mais 3 borrachinhas, então completa 4, vem um cabo USB padrão para USB-C, que eu acho que poderia ser atualizado já para um USB-C USB-C, mas tudo bem. Muita gente tem ainda computador com entrada USB normal, carregador antigo, então isso eu acho que é o de menos, mas para um fone de 2025 ainda acho uma escolha meio interessante, né? Talvez pegaram do estoque do anterior, não sei, faço ideia, né? O que mais? É basicamente isso que vem na caixa, né? Não tem tanta coisa, né? O que é esperado, né? Pelo kit do fone. Mas, sim, a apresentação dele é bem interessante. Eu gosto da forma que ele é colocado na caixa, assim. Parece até um brinquedo, de certa forma. Eu gosto desse visual dele aqui, meio retrofuturista, com acrílico verde e essa base aqui também no preto, tá? Então, eu gostei bastante, tá? Mas é um unboxing simples, não espere grandes coisas, né? E nem tem como esperar também nessa faixa que a gente está conversando. Falando sobre unboxing, agora vamos falar um pouco sobre a construção, tá? A primeira coisa que você percebe é que ele é um plástico bem robusto, tá? Ele não tem rebarba nem nada do tipo, dá pra ver que é um plástico bem trabalhado, tanto na case nesse acrílico aqui translúcido, né, no verde, que eu acho que ela acertou muito nas cores, ficaram muito melhores do que aquela cor de Pirex, aquela cor de prato de avó, que era da outra versão. Eu acho que ficou bem mais bonito e combinou mais com a estética esse verde aqui, né? Então, assim, todo ele tem uma construção bem robusta, bem sólida. Eu gostei tanto do acrílico quanto do plástico também dos fones, tá? Porém, algo que me incomodou bastante é a qualidade das ponteiras, cara. Parece que eles pegaram o silicone mais vagabundo que tinha, assim, o mais simples que tinha para poder utilizar e aí foram nele, né? E assim, é compreensível, né? É uma questão de custo, é uma questão de alocação de recurso ali para você poder entregar o fone. Mas eu não gostei aqui, era aquele tipo de silicone fininho, sabe? Tem uma texturazinha que pode ser que para quem for mais sensível, depois de um tempo comece a afetar. Para mim, eu senti no começo um pouco o estranhamento, mas depois eu me acostumei, tá? Bom, falando um pouco das minhas considerações iniciais, o que aconteceu depois que eu tirei ele da caixa, tá? A primeira coisa que eu fiz foi botar no vídeo e rodar alguma música, e aí eu me deparei com uma coisa que eu achei bem divertida, né? Que eu não sei se isso é padrão dos TWS da Moondrop, mas ele tem uma vozinha de waifu, né? Ele tem uma vozinha de waifu, não sei como é que fala, mas quando você liga o fone ele fala um tchuru, e depois você tá com ele ali no ouvido e de repente ele connected, sabe? É divertidozinho, assim, é uma coisa meio boba, cara, até
Mas é melhor do que aquela voz do Google Tradutor falando The Bluetooth mode is ready to pair. Então, tipo assim, eu prefiro. Achei que traz uma personalidade pro fone, sabe? Então, eu achei bem legal esse aspecto, embora seja, né? E assim, o que mais? Quando eu comecei a escutar nele, eu já estava um tempo assim escutando muita coisa no Defiant, né? Esses dias eu tenho alternado um pouco entre o Defiant, o Quark 2, que é um bem mais básico, mas enfim, eu tô com ele aqui para testar também, e o Cuba, né? Então assim, são três fones totalmente diferentes um do outro, mas que apesar de tudo eles têm um detalhamento assim, que uma profundidade que é difícil encontrar em TWS, sabe? Esses dias agora eu testei também o FreeBuds 4i, eu acho que o vídeo vai sair por aí daqui a pouco. Então assim, eu tava pegando fones mais caros, né, com exceção do Quark. Fones que tinham um detalhamento melhor, uma cristalinidade assim no som, né? Então, quando eu peguei, me impactou um pouco, porque de primeira eu já achei meio abafado, tá? Eu já achei que o som ele não alcançava um palco legal, ele não tinha uma amplitude assim de alcançar, sabe? Uma separação legal de faixas, um direcionamento assim, sabe? Tridimensional, não, nada, sabe? Tipo, era um fone. Basicamente, assim, você tinha uma layer, uma segunda e no máximo uma terceira ali que ficava sempre um pouco mais abaixo. Geralmente os voice over, né, os back voice, na verdade, os back voice, ou então se não era os back voice, era geralmente os pratos que ficavam assim, sabe? Ou então algum outro instrumento ficava em terceiro plano, você quase não ouvia, assim, dependendo da música. Em contrapartida, os vocais principais se destacavam bastante, tá? Isso é característico aí da curva, né, padronizada da Moondrop, em que ela trabalha um pouco mais nesses médios e aí traz um pouco mais aí, né, das vozes, né, pra gente escutar. Então eu acho isso bem interessante, tá? Hoje eu tô sem a minha pesca aqui, tô sem o meu documento, geralmente eu faço aqui, eu escrevo um documentozinho, né? Mas eu vou falar hoje de cabeça mesmo, tá? E depois eu vou soltar lá a review por escrito com mais detalhe de todas as músicas que eu escutei e o que é que eu fui achando, tá? Mas para começar, por exemplo, no Jeremy, né, de Pure Jam, eu senti que a voz se destaca bem. Em contrapartida, a guitarra praticamente some. Os instrumentos estão no segundo plano, assim, bastante abafados. Isso na equalização normal, tá? E depois que você equaliza, ele dá uma boa melhorada, mas eu percebi que isso vai muito de faixa para faixa, sabe? Por exemplo, Fast Cars da Tracy Chapman também tem uma sonoridade legal, eu gosto muito de testar com as músicas dela, eu gosto muito da voz dela, então sempre estou testando. Eu acho que a voz se destaca legal, mas a percussão fica um pouco ali de segundo plano, embora ainda apareça, ainda seja interessante. O que mais eu testei também... Não, de cabeça não vou saber todas as músicas assim, eu sou muito ruim pra isso. Eu tava escutando um pouco de Slipknot também, tá? Então, assim, eu percebi que em algumas faixas você tem uma sonoridade legal, tem uma diferença ali, uma segunda, terceira camada. Em outras parece uma grande maçaroca, sabe? Parece que esse aqui é um fone de escolhas, você sempre tá escolhendo uma coisa. Ou você quer uma voz mais proeminente, ou você quer os instrumentos mais proeminentes, ou você quer uma coisa que você tem uma diferenciação de faixa, mas que às vezes pode te pegar um pouco nos agudos, então ele tem um som que eu achei um pouco metálico, sabe? Principalmente quando tem prato, principalmente quando tem vozes que sobem muito assim o pitch pro muito agudo, ele às vezes dá uma quebrada, sabe? Ele não acompanha, né? Porém, né, como estou dizendo, com a equalização você consegue melhorar muita coisa, mas é uma escolha. Você consegue às vezes diminuir um pouco a relevância ali, o destaque da voz, em contrapartida você consegue devolver para ele um pouco mais dos instrumentos, dessa diferenciação, sabe? Eu achei excelente para você escutar, por exemplo, música que é muito focada em vocal, para música que é muito instrumental, porque você não tem tanta informação ali competindo, né? E quando você tem muita informação, por exemplo, na Paranoid Android do Radiohead, parece uma bagunça, sabe? Ele não faz uma diferenciação muito legal ali entre o som. Mas dito isto, né, para concluir, parece que eu só taquei o pau no bichinho. Não, ele é um fone muito interessante, é uma experiência totalmente diferente. Eu tava com uma impressão meio estranha e aí eu resolvi olhar meu Buds FE para poder ter uma comparação, né? Que o Buds FE é um preço parecido, é um TWS, e assim, ele oferece o Space Travel 2 uma diferenciação das faixas, sabe? Que apesar de ser um pouco mais abafado, um pouco mais introvertido, né? Ele é um fone um pouco mais balanceado do que, sabe, aquela coisa tão grave, né? Que tem essa assinatura padrão, como o Buds FE no caso. Não, ele consegue, sabe? Ele consegue te transmitir um pouco mais de informação, embora muito detalhe passe
sumido assim mesmo, sabe? Mas ele consegue entregar uma informação que tem alguma lógica, tem uma progressão, tem ali a divisão entre tudo que está sendo passado ali, né? Embora não seja muito bem detalhado, embora alguma coisa às vezes embole com a outra, de repente se você tem uma música, por exemplo, uma música que eu não estou lembrando agora, mas que mistura um pouco a guitarra com a voz, no Daft Punk, por exemplo, né? Mistura um pouco a guitarra, os instrumentos de corda, com o clap que tem na música, né? Dá uma leve misturada, o piano fica um pouco recuado. Então, assim, no final das contas, né? Para quem é esse fone você deveria comprar ou não, para quem não é. Então, assim, o que é que eu digo? Cara, é o melhor fone na faixa de preço atualmente? Sem dúvida alguma, eu não consigo pensar em nenhum outro concorrente que faça o que o Space Travel faz nessa faixa de preço, sabe? Então acho que ele é bastante competente nesse sentido, até pelo conjunto todo, né? Por exemplo, eu não falei do ANC dele, então o ANC é interessante, tá? A própria borrachinha já veda legal, então assim, o ANC é uma ajuda a mais, né? E embora ele não seja perfeito, né, ele não seja, por exemplo, tão potente quanto o Buds EFE, ele faz um isolamento bem interessante, assim, é bom, dá para você utilizar, né? Até porque o isolamento passivo dele, como eu comentei, já ajuda por si só, né? Então ele tem a questão desse ANC, tem a questão de uma sonoridade que é um pouco mais balanceada, dá para você escutar melhor alguns detalhes de música que você não escutaria em outros TWS de uma faixa parecida. Você tem o programa com equalização, o programa com opções para você poder estar ajustando ali e melhorar o tuning para você, o tuning. E assim, é um fone bem legal também pela proposta, né, pela estética que ele tem. Como eu falei, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para você poder chegar na sonoridade que você quer com ele. Ele é um grande jogo de escolhas que eu definiria esse fone, tá? Mas ainda assim é muito interessante em comparação com outros aí que tem parecidos, tá? E aí, para quem que não seria? Se você usa multi-device, eu achei que ele não tem um pareamento legal com multi-device, você não consegue mudar de dispositivo para outro com facilidade, você tem que desconectar de um, e aí você vai no dispositivo que você quer e conectar novamente, tá? O ANC não é tão poderoso assim, tá? É um ANC ali que é ok e tal, mas o que ajuda mais mesmo nele é realmente o isolamento passivo, e o ANC tá lá para poder dar uma força a mais. O volume melhorou muito do Space Travel 1, mas ainda assim, se você é aquele cara que quer o fone torando no teu ouvido, ele não vai alcançar isso, ele não vai torar no teu ouvido, ele vai até um volume ok e pronto, tá? E pra mim é o suficiente, pra mim não tem por que passar dali. Mas se você é muito, sabe, gosta de ouvir o som no alto, no talo, pode ser que você sinta falta disso, não vou mentir, tá? Então são esses os pontos que eu diria pra você levar em consideração, tá? Mas no geral é um fone bastante competente. Eu gostei tanto da construção, gostei também da sonoridade dele, achei que, sabe, tipo, realmente surpreendeu pelo preço. Eu fui meio cético ali, comecei a ouvir, não gostei, depois eu percebi que ele entrega legal, né? E outro fator que eu comentei no começo, mas eu acho importante salientar, é a questão dos agudos, né? Às vezes pode soar um pouquinho metálico, às vezes o fone não consegue acompanhar, mas é algo que no equalizador você consegue ajustar isso, tá? Eu falei demais, esse vídeo foi feito um pouco sem o roteiro aqui do lado, que sempre me ajuda, né? Então pode ser que alguma informação fique um pouco confusa. Botem nos comentários se você tem alguma dúvida em relação a ele, ou se você quer que eu escute alguma música nele e avalie especificamente essa música. Não tem problema, tô aqui para poder te ajudar. E não deixa de seguir a gente aí, né? Não deixa de participar da nossa comunidade no Reddit, nossa comunidade no WhatsApp, curtir, compartilhar, sabe? Faz todo tipo de interação, ajuda a gente com esse engajamento. Nesse momento que a gente está voltando é muito importante qualquer tipo de interação com a gente, né? Mostra pro YouTube que você está gostando do material e que você quer que ele apareça mais vezes para você. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Aproveita a oferta dele, tá? Ou então de outros fones que a gente tem lá no nosso catálogo selecionados. E até a próxima!